Olá pessoal, eu sou Alexandre Ortega, a gente faz parte do Centro Espírita CELI, que é do Centro Espírita Luz e Esperança de São Francisco de Assis. Nós entendemos que nesse momento nós estamos cuidando e tendo bastante preocupação com o nosso corpo, em função dessa chaga do coronavírus que está assolando o mundo inteiro, mas é importante também a gente cuidar do nosso emocional, do nosso lado espiritual, porque são muitas mudanças, são muitas exigências de conduta, de mudanças, de hábitos, e isso tudo causa um estresse, causa muita preocupação em todos nós, mas a gente tem que ter sempre em vista que nada acontece desde que Deus não tenha previsto e que isso não esteja a favor do nosso crescimento, do nosso aprendizado, do que a gente precisa experienciar aqui para melhorar como humanidade, como espíritos em evolução, que é a função desse planeta hoje aqui que nós estamos. Então, nós estamos buscando outros caminhos, outras alternativas, porque não podemos mais nos reunir, né? E com isso não espalhar mais o vírus. Então nós vamos agora tentar conversar um pouquinho a respeito do capítulo 11 do Evangelho segundo o Espiritismo, que é amar o próximo como a si mesmo. Então, no início do capítulo, Jesus foi procurado e onde questionaram a ele qual que seria o maior mandamento. E ele falou que o maior mandamento, então, é amar a Deus sobre todas as coisas e, igual e de mesmo valor, amar o próximo como a si mesmo. Então, nesse resumo, ele diz que então essas duas leis resumem todas as leis e todos os profetas. Ou seja, se a gente amar a Deus sobre todas as coisas, se nós tivermos realmente fé em algo mais, e se nós amarmos o próximo, ou seja, se a gente fizer o próximo e agir com o próximo como a gente gostaria de que eles agissem conosco, tudo se resolveria e tudo seria muito mais tranquilo nessa experiência que nós temos aqui na Terra. Porque se a gente vai cuidar do próximo, se a gente vai agir dessa forma, ninguém gostaria de ser roubado, ninguém gostaria de ser insultado, ninguém gostaria de ser agredido, enfim. Se nós realmente conseguirmos fazer essas duas coisas que parecem que ao dizer são muito simples, mas que praticar é muito difícil, nós já estaríamos em outro patamar. Nós já teríamos uma outra forma de humanidade, estaríamos vivendo num mundo muito mais organizado e muito mais tranquilo. Então, a gente vai usando o Evangelho como um manual, como um material para nossa reflexão, e aí a gente vai conseguindo então entender um pouquinho mais e refletir um pouquinho mais sobre as nossas atitudes. Todos nós sabemos a história de Jesus, todos nós sabemos do martírio que ele passou, do Calvário e das dificuldades todas que ele passou para salvar a humanidade. Ou seja, ele era consciente de tudo que ia acontecer, ele não se eximiu de nenhum sacrifício, ele passou por todos os sacrifícios que tinha que passar, porque ele tinha um propósito maior. E qual era o propósito maior? Era o amor a todos nós. Então, por todo o amor que ele tinha pela humanidade, todo o amor que ele tinha pela Terra, ele passou por todos esses sacrifícios para poder nos salvar. Tanto é que mais de 2000 anos depois nós estamos aqui rememorando e falando sobre as suas atitudes, sobre as suas curas, sobre a moral que ele passou para todos nós. Então a gente consegue fazer isso e a gente tem isso em função de todo o empenho, de todo o sacrifício que ele fez para poder que a gente possa estar aqui hoje vivendo nesse mundo da forma que o mundo está. Aliás, estamos enfrentando aí uma dificuldade mundial, onde esse vírus realmente tomou conta, mas por outro lado, se a gente for olhar, ele também está possibilitando que os países se ajudem, para que pessoas de todas as nacionalidades se preocupem umas com as outras. Está tendo muita troca de informação, as pessoas estão se voluntariando para ajudar. Por outro lado, nós temos os mártires atuais, né? Não só os que
eram jogados aos leões lá para defender o cristianismo, mas hoje nós temos os mártires, que são esses profissionais de saúde, os profissionais de todas essas funções indispensáveis para o funcionamento mínimo da sociedade, que estão aí se expondo, estão nas ruas, estão recebendo as pessoas doentes, estão se expondo a doenças, mas eles têm um propósito maior, que é justamente eles escolheram profissões onde o amor ao próximo não é dito, ele é demonstrado, ele é feito com atitudes, ele é feito com desprendimento, ele é feito realmente como tem que ser. Porque se a gente for pensar um pouquinho, a caridade, ela todo mundo vai achar que é caridoso, que pratica caridade, todos nós pensamos nisso. Mas até que ponto realmente a gente pratica caridade? Até que ponto a gente vai? Até onde vai o nosso desprendimento da caridade? O que é contrário à caridade? O contrário à caridade é o egoísmo. É o sentimento exatamente oposto à caridade. Então, nos dias de hoje, as atitudes egoístas a gente vê a todo momento, em qualquer lugar, em qualquer classe social, em qualquer movimento. A gente sempre vê, porque às vezes a gente pensa no egoísmo como uma coisa só particular, quando é uma pessoa querendo resolver as suas necessidades ou aquilo que ela acha que é a sua necessidade em detrimento dos outros. Mas o egoísmo ele não é só pessoal. Existe o egoísmo familiar, que é aquelas pessoas, aquele núcleo familiar que só pensa no bem-estar da sua família, independente de o que vai acontecer na sua volta. Existe o egoísmo social, que é uma classe social defendendo seus interesses em detrimento das outras. Existe o egoísmo territorial, que é o egoísmo de um país pensando em resolver as suas necessidades em detrimento das outras nações. Então o egoísmo ele tem muitas proporções e ele não é só o egoísmo pessoal. Mas o egoísmo sim, e junto com o orgulho, são as piores pragas que existem na humanidade. Porque isso sim destrói uma humanidade inteira. Isso sim pode destruir o nosso planeta. Não vai ser essa praga atual, que está se falando do coronavírus, que vai destruir o nosso planeta. O que pode realmente nos destruir como humanidade, como planeta, é o egoísmo. E esse sim, que é contrário totalmente a todos os princípios da caridade, é contrário às leis de amor ao próximo. Essa é a chaga que a gente tem que atacar, porque essa é a mais difícil. Porque quando a gente vai lutar contra alguém ou algo externo, é muito mais fácil. Mas lutar contra o egoísmo é lutar contra a gente mesmo. Isso sim é mais difícil, porque a gente trava uma luta muito forte, porque o egoísmo, o orgulho, ele é disfarçado. Nós temos um véu que encobre as nossas atitudes, encobre nossos verdadeiros sentimentos, encobre a nossa verdadeira intenção e a gente não percebe. Quando a gente vê, a gente está simplesmente sendo egoísta, sem às vezes perceber. E qual é a maneira da gente perceber? E a gente parar, fazer uma reflexão interna e ver o que na prática, o que realmente a gente está fazendo para ajudar o próximo. O que de fato a gente faz para ajudar o próximo. Quantas horas do nosso dia a gente dedica para ajudar o próximo. Quantas horas da nossa semana a gente dedica para ajudar o próximo. Quantas horas do nosso mês a gente dedica. Se a gente começar a fazer esse tipo de análise quantitativa, a gente já começa a ter uma noção maior da nossa realidade. Como a gente falou aqui, quantas pessoas se martirizaram, quantas pessoas se doaram a sua vida para uma causa. E hoje, qual que é o sacrifício que a gente precisa fazer? Hoje o nosso sacrifício é ficar em isolamento, ficar cada um nas suas casas, evitar ao máximo a exposição, evitar ao máximo que o vírus se prolifere. Mas por quê? Porque nós que temos 10, 15, 20, 30, 40, 50 anos, temos que nos preocupar com esse vírus? Não, esse vírus provavelmente, na maioria de nós, não vai causar nenhum estrago. Provavelmente ele vai nos afetar, vai passar e nós vamos continuar a nossa vida
de uma maneira muito tranquila, sem nenhuma sequela. Mas a questão é, e os outros? E as pessoas do grupo de risco? E as pessoas com mais idade? As pessoas que têm hipertensão, que têm diabetes, as pessoas que têm algum problema respiratório? Como que ficam essas pessoas? Como que eles vão? Eles têm, o índice de mortalidade deles é muito maior. E aí? Como que se faz? Então, esse é o cerne da questão. A questão não é o problema que esse vírus vai trazer para nós. A questão é as pessoas que não têm condições físicas de resistir a esse vírus. A gente tem exemplos que estão acontecendo em todo o mundo e a gente sabe qual é a taxa de mortalidade que está acontecendo para esse público, para as pessoas que têm essas deficiências. Então aí é que entra a caridade, aí é que entra o amor ao próximo. Essa é uma oportunidade que a gente está tendo de realmente botar em prática a caridade, o respeito, a empatia e o amor ao próximo. E qual é o sacrifício que a gente tem que fazer? A gente tem que ser atirado para os leões, nós temos que passar pelo Calvário de Jesus, nós temos que fazer esforços descomunais para isso, nós temos que abrir mão de coisas muito importantes na nossa vida. Não. Na verdade, nesse momento, e é um momento que não vai ser tão longo assim, o nosso sacrifício é cuidar da higiene das nossas mãos, procurar não sair para as ruas, procurar se manter em casa. E se manter em casa não é uma coisa tão ruim, porque quando que a gente teve tanto tempo assim para ficar junto das pessoas que a gente ama? Quando que a gente teve, em que oportunidade nesse mundo corrido do dia a dia que a gente teve essa oportunidade de estar com os nossos filhos, de estar verdadeiramente com os nossos filhos, verdadeiramente com as pessoas que a gente ama, convivendo no nosso núcleo familiar, olhando um para os outros, uns até se conhecendo um pouco melhor, porque às vezes a gente acha que conhece e a gente nem conhece tanto assim. Então, tem uma chaga, existe um problema, a humanidade está passando por um teste, sim, tudo isso é real, tudo isso está acontecendo. Mas será que isso veio para nos destruir ou veio para nos unir? Qual o propósito disso? Vamos olhar lá no fundo qual o propósito. Em que momento da humanidade a gente viu tantos países cooperando uns com os outros? Com informações, com materiais, com medicamentos, com soluções, trocando informações. Em que momento da humanidade a gente viu o mundo tão unido? Todo mundo tão unido contra uma causa que pode afetar a todos. Então, nem sempre tudo é o que parece. A gente tem uma tendência como ser humano de achar que as dificuldades vêm para nos derrubar, que as dificuldades vêm para nos abater. E ao contrário, na verdade, todas essas dificuldades que estão surgindo são para nos melhorar, são para fazer a gente passar por elas, experienciar elas, mas sair vitoriosos dela. A gente vai ter consequências terríveis na economia pós esse coronavírus, pós essa pandemia. Mas e quais serão os benefícios? Será que a gente não vai ser mais solidário? Será que não vai haver mais perdão? Será que a compaixão não vai ser melhor? Será que as pessoas não vão se cuidar um pouquinho mais? Será que esse não é o start que nós estávamos precisando para olhar para o lado, para olhar para quem tem menos, para se preocupar com quem está perdendo seus empregos, para se preocupar com quem não vai ter condição de pagar o seu aluguel? Então, nós vamos entrar numa nova fase, onde todos nós vamos ter que nos adaptar. Nós já estamos nos adaptando. Então, qual é o nosso sacrifício nesse momento? Nosso maior sacrifício é cuidar do próximo. E como é que a gente faz isso? Se isolando, não saindo para as ruas, fazendo a higiene correta das nossas mãos. São atitudes simples. Nós não seremos nenhum mártir. Nós não precisamos nos martirizar. Simplesmente ficar em casa, ficar junto de quem a gente ama, para proteger a todos, a nós, as pessoas da nossa família que a gente ama e as pessoas das outras famílias que também merecem nosso cuidado e merecem todo o nosso respeito e o nosso carinho. Então, o pedido é: vamos exercitar a caridade ficando em casa, ficando no isolamento familiar, aonde a gente vai diminuir e vai vencer mais essa batalha da humanidade. Então, essa é a reflexão que a gente queria passar. Espero que tenha sido importante para nós esse momento e que a gente
aprenda realmente tudo aquilo que a gente precisa aprender com isso, com essa experiência que a gente está passando como humanidade. Então, amar o próximo é a solução para a gente passar por esse momento. Muito obrigado a todos e que tenhamos todos uma boa semana. Que assim seja.